A paz do Senhor Jesus. Aqui é Tayane Leão. Tem uma palavra de reflexão para você. Você já leu a palavra de Provérbios 31:10? Muitos conhecem essa passagem, o qual fala sobre a mulher virtuosa, o qual fala sobre uma mulher que é sábia em todas as áreas da sua vida. Ela é sábia no seu casamento, principalmente. É o que mais cita ela aqui nesse provérbio. Também ela é sábia com a direção da sua casa, das suas ajudantes, das suas empregadas. Ela é sábia na sua empresa, ela é sábia com os seus filhos. Ela é sábia ao estender a mão ao que precisa, do lado de dentro da casa e do lado de fora. Mas, ultimamente, um versículo que tem me chamado a atenção, feito meditar e pensar nele, e hoje eu quero compartilhar com você, é o versículo 23 do capítulo 31 de Provérbios. Seu marido é estimado entre os juízes quando se assenta com os anciãos da terra. Em algumas versões bíblicas, vai falar que ele é conhecido na porta da cidade. Eu fiquei algum tempo meditando, como assim ele é conhecido? O que ela tem a ver com ele ser conhecido? E Deus, aleluia, pela sua misericórdia, ele tem testificado ao meu espírito esse tema. Então o Senhor me levou a observar alguns casais e o meu próprio casamento. Em 2012, meu esposo e eu, nós tivemos quase à beira de assinar o divórcio. Nós tínhamos casado em 2010. E 2012, Deus nos laçou de uma maneira por nós, por várias situações, e nós acabamos voltando para ele e um para o outro. Você sabe o triângulo? As pontas de baixo é como se fosse o casal, e lá na ponta em cima no triângulo está Deus. E quanto mais um cônjuge se afasta de Deus, eles estão descendo um para longe do outro. E foi isso que aconteceu comigo, com meu marido, com meu esposo. E no meu trabalho, eu falava que eu queria me separar. E ali as minhas amigas, falsas companhias. Em algum momento, quem sabe elas foram verdadeiras. Quem sabe tentaram de alguma maneira abraçar minha dor sem saber o contexto completo. Mas foram, por algum momento, incentivos errados. Eu expus uma pessoa ao qual elas não conheciam completamente. Eu fiz o contrário dessa mulher aqui. Essa mulher aqui, a palavra de Deus diz que o seu marido é estimado, que o seu marido é conhecido, aleluia, na porta da cidade ou quando se assenta com outras pessoas. E o que eu estava fazendo como esposa era expor partes que me desagradavam. Ou seja, eu estava dizendo, eu quero me separar. Eu dizia algumas partes, mas não contava o todo. E o que eu quero que você perceba, que muitas vezes o casal, eles têm que resolver os seus assuntos no particular. Tenho lido livros de batalha na mente, batalhas espirituais, batalhas psicológicas, como que nós vencemos elas na mente, como nós podemos ser curadas muitas vezes. E eu tenho percebido que muitas vezes pessoas que estão enfermas no seu emocional, pessoas que estão doentes, com feridas emocionais, acabam, e esta é a palavra que tem gritado dentro de mim, silenciado o seu cônjuge. Elas têm silenciado o seu companheiro, a sua companheira, o seu cônjuge. Como assim, irmã Tayane? Você vai me perguntar. Como assim silenciar? Porque assim como eu falava partes que me cabiam e expunha a parte negativa do meu casamento, muitas vezes os cônjuges também têm colocado em bandejas, colocado em mesas, colocado para pessoas que não
não vão entender, colocado na roda dos amigos, colocado na mesa do almoço da família, colocado na mesa da empresa, assuntos do seu casamento com pessoas que elas não têm compromisso emocional contigo. Elas vão apenas rir, elas vão apenas trazer mais pensamentos e coisas para realmente te levar à destruição. Dificilmente alguém ali em alguma mesa e vai te dar um conselho, quem sabe, ao contrário, não, luta pelo teu casamento, não, ora, não, vamos orar. Em algumas mesas você vai ouvir isso, quem sabe, né? Mas a maioria das vezes, se você conversa em empresa, se você conversa em mesas de que existem pessoas que não têm a mesma fé, você vai acabar ouvindo, que era o que eu ouvia. Depois que eu falei o lado negativo, que eu demonstrei lados negativos do meu casamento na empresa que eu trabalhava, as minhas colegas, elas falavam para mim por que eu continuava casada. Isso que eu quero que você entenda. Não leve para fora aquilo que tem que ser resolvido dentro. E muitas vezes não é somente dentro, entre o casal. Muitas vezes é dentro da própria pessoa que tem feridas ali, que ela acaba se incomodando com tudo que tem no próximo. E ela acaba, então, silenciando o próximo. Porque daí quando o próximo chega, o cônjuge, chega diante, quem sabe, de uma pessoa, aquelas pessoas que já ouviram lados negativos dele, pela tua boca, pelo teu testemunho, elas acabam te abraçando e silenciando essa pessoa. Ou seja, essa pessoa, a partir daquele dia que o cônjuge falou mal dela, tudo que essa pessoa chegar e falar nesta mesa, neste lugar, ou que as pessoas que já ouviram negativos dele, ouvirem algo bom dele, vão pensar, não, essa pessoa aí não sabe, não, essa pessoa aí não. Ou quando tiver de frente com ele, tudo que a pessoa estiver falando, essa outra que já ouviu negativo vai pensar, vai ficar só com o espírito, com o pensamento ou com um ar expressivo de deboche contra essa pessoa. Essa pessoa vai ser totalmente silenciada. Ou seja, ele não vai ser conhecido na cidade. Quantas vezes, quem sabe, você já ouviu alguém dizendo assim, bah, mas o esposo da fulana é uma bênção. A esposa do ciclano é uma bênção. E eu estava observando aqui em Provérbios 31, 10, mas para um aguentar o que o outro é a bênção, eu também tenho que ser uma bênção. Porque eu já notei que algumas vezes, em alguns casais, o cônjuge tenta conversar, tenta falar, mas a outra pessoa está tão ferida emocionalmente que ela acha que tudo, por algum momento que aquele cônjuge lhe falhou, agora tudo o que ele fala, ele é desvalidado. Ele não tem mais crédito na casa por um erro. E isso mostra totalmente o contrário daquilo que a palavra nos ensina sobre o casamento. Porque o casamento na terra, ele é um reflexo da igreja com Cristo. Então, nós precisamos ser misericordiosos. O nosso cônjuge precisa de misericórdia. A nossa cônjuge precisa de misericórdia da mesma maneira que Cristo, que Deus demonstrou misericórdia por nós quando ainda éramos pecadores. Aleluia! Enviando seu filho para morrer por nós. Ali ele demonstrou toda a misericórdia, de tal maneira que deu o seu filho. Ele não nos silenciou. Aleluia! Pelo contrário, Jesus ele veio nessa terra e ele deu voz. Ele deixou pessoas falarem. Ele deixou pecadores, nós pecadores. Ele deu voz a pessoas enfermas na alma, a pessoas enfermas no corpo. Mas nós, muitas vezes, não temos misericórdia com o nosso próximo. Nós os expomos os seus defeitos. E muitas vezes, quando não falamos, mas como dizem, né, a minha expressão não mente. Muitas vezes a nossa expressão, a expressão familiar daquele cônjuge, fala tudo quando o seu cônjuge está falando. Ou solta aquelas conjunções, né? Sai daí. Algumas conjunções que demonstram desvalidação de tudo que aquele companheiro faz, de tudo que aquela companheira faz. Parece que nada que ele faz, que ela faz, para o outro está certo, para a outra está certo. E isso vai
tirando a confiança dos outros no seu marido, na sua esposa. E aí você vai perceber aqui, seu marido é estimado. Então perceba que para o seu marido ser estimado, para sua esposa ser estimada, boa parte deste trabalho quem faz é essa mulher aqui. Essa mulher aqui, mesmo que quem sabe ela enfrentasse alguma situação, algum desconforto, porque duas pessoas juntas, provavelmente em algum momento aconteceu algum desconforto entre o casal, entre essa mulher sábia e esse homem estimado, mas ela não expôs isso para os filhos, ela não expôs isso para os servos, ela não expôs isso para os anciãos da cidade, ela não expôs isso para os mercadores que ela trabalhava, ela não expôs isso para aquele que ela estendia a mão. Não. Pelo contrário, ela entendia que aquilo que estava entre eles tinha que ser resolvido entre eles e Deus. Aleluia! E todo casal acontece alguma situação, mas o que eu quero que você perceba é não leve isso para fora. A não ser que esteja num nível de muita dificuldade, que você não saiba mais resolver sozinho com o seu cônjuge, que não esteja dando para resolver. Aí sim, mas leve para alguém que tenha fé, leve para alguém que seja um homem, uma mulher de oração, um líder espiritual de oração, teu pastor, a tua líder da união feminina, quem sabe, a tua líder, né, de mulheres na igreja, ou o teu líder dos homens, líder dos anciãos, vá pedir conselhos para alguém que tenha sabedoria, não apenas as cãs, não apenas os cabelos brancos, mas pessoas que realmente você observe a vida dela e você veja, ali é uma mulher de Deus, ali é um homem de Deus, eu já vi ele vencer situações, eu vejo eles como casal, sempre juntos. Eu vejo eles vencendo situações. Observe as pessoas antes de chegar e contar a sua vida. Cuidado. Não silencie o seu cônjuge. Não silencie a sua parceira. Não silencie o seu parceiro. Deixe ele ter voz. Se ele fala algo que você não concorda, não solte aquele ar debochado quando ele fala. Deixe as pessoas conhecer ele, deixe ele ser estimado, não vá silenciando ele, porque isso na psicologia que eu tenho lido e que eu tenho buscado para mim, isso causa danos terríveis ser silenciados. Tem mulheres, tem homens que muitas vezes quando se desentendem, eles fazem o tal jogo do silêncio, e isso causa em certas pessoas, o que está sendo silenciado, ele causa danos muito agressivos no seu emocional. Pode levar uma pessoa à depressão, pode levar uma pessoa a uma crise de ansiedade e não ser ouvida, não ser estimada, tudo que ela fala está errado, tudo que ela fala não é bom, nada é concordado, sabe? Então, vamos cuidar. Se você conhece alguém que está acontecendo isso, se você já percebeu algum casal que está assim, desmerecendo um ou outro, que estão nessa luta, nesse embate, ore por esse casal. Se puder, se for necessário, se aproxime deles, converse com eles, busque ao Senhor, fala, estou orando por vocês, né? Busque a misericórdia do Senhor sobre esse casal, para que todo ódio, para que toda mágoa, para que toda falta de misericórdia, seja o que for que está acontecendo entre eles, ou que aconteceu entre eles para levar essa situação de falta de estima um pelo outro, caia por terra em nome de Jesus. Amém? Essa palavra tem gritado dentro de mim sobre o cônjuge que é estimado nas portas. E se caso você é essa pessoa, se caso você tem sido esse cônjuge, o silenciado, ou que tem sido silenciador, cuidado, busque o Senhor, busque a cura das suas feridas emocionais. Pergunte para Deus se é algo no mundo espiritual que está te influenciando a isso, quem sabe. Porque muitas vezes nós pensamos que é só algo que o outro fez, mas muitas vezes também tem flechas inflamadas no mal sendo lançadas contra o nosso casamento, contra nossas vidas, e nós acabamos enxergando o outro com olhos que não são os de Deus. Até porque os olhos de Deus são misericordiosos conosco. E essa mesma misericórdia que recebemos, espera-se que nós lance ela também sobre o próximo.
Não importa o seu erro, não importa a sua dificuldade. Amém? Vamos ser misericordiosos, vamos olhar o nosso cônjuge com misericórdia e procurar entender o que está acontecendo, sem levar aos ouvidos de outros que não poderão resolver. Assim como você não gostaria de ser mal falado pelo seu cônjuge, não faça isso com ele, não faça isso com ela. Não deixe que os outros criem uma identidade do seu cônjuge pelo o seu mau momento, pela sua dificuldade que você teve com que você teve com esta. Deixe as pessoas mesmo criar a sua identidade. Deixa ele ser estimado, deixa ela ser estimada, porque isso vai melhorar também para você. Isso não vai ser bom só para ele, para ela, mas vai ser bom para você também. Amém? Eu espero que você tenha entendido a mensagem que eu quis passar. Deixe seu comentário nesta postagem, neste vídeo, para que o Senhor venha alcançar mais vidas, que vidas venham ser tocadas, em nome de Jesus Cristo, que casamentos venham ser restaurados. Entendemos que muitas vezes existem casais que um para com o outro, houve agressões que não, muitas vezes, difíceis de ser restauradas. Vai acabar em divórcio, mas tem muitas situações que têm levado casais ao divórcio que é falta de humildade, que é orgulho um do outro. Brigas por orgulho, brigas por raízes de amargura, briga por falta de perdão, por falta de misericórdia. Que o Senhor Jesus venha ter misericórdia dos novos casais. Que o Senhor Jesus venha ter misericórdia dos casamentos, de cada pessoa. Que venham se entender, que venham se conversar, que venham se compreender no seu secreto. Amém? Um abraço e até uma próxima.